Veja como era esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o superior que abençoa o inferior. E o texto de Hebreus diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. A ordem do sacerdócio levítico em Israel, da descendência de Abraão, era feita de seres mortais, que eram substituídos de tempo em tempo. Aqui em Melquisedeque é diferente. Ali, como diz em Hebreus, é um sacerdócio que o Filho de Deus, mediante esse sacerdócio, é um sacerdócio de quem se testifica que vive. Melquisedeque se testifica que vive para sempre. Não há registro de seu nascimento, de sua origem. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. O interessante é que Melquisedeque aparece desconectado da história, desconectado de genealogia, simplesmente vencendo o tempo e entrando nessa dimensão universal para ser estabelecido como uma espécie de filho de Deus que dura para sempre. Melquisedeque é um tipo desse sacerdócio universal de Jesus, que não tem registro, que não tem princípio de dias, que não tem fim de existência, que não se conta genealogicamente, que não tem uma geografia definida, apesar de que Deus é Espírito, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é nesse monte nem em Jerusalém, a hora vem, já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e é aqueles a quem o Pai procura em qualquer lugar, independente de uma geografia. A única geografia que Deus se preocupa é com a geografia do seu coração. É aí que Ele quer estabelecer o seu reino. O que é, afinal, que tudo isso tem a ver com a gente? Nós olhamos aqui nessas duas ordens, a ordem genealógica e a ordem eterna, que é a ordem universal, que é a ordem de Melquisedeque. Nós estamos vendo aqui dois caminhos da revelação de Deus ao homem. Da revelação de Deus para o homem. Ou ele se revela por meio de Abraão, da sua geografia, da sua genealogia, da sua etnia, do seu registro, do registro histórico, ou ele está nesse momento se revelando a quem quer que seja, em qualquer lugar, em qualquer coração, naquele que o teme, que tem dentro dele o Espírito do Evangelho, que é o Espírito da graça e do amor de Deus, fluindo do seu coração. Isso lhe é agradável, esse é aceito diante de Deus. Temos dois caminhos dessa ação de Deus para o homem. O primeiro traçado e definido aqui, como já disse em Abraão, o caminho da revelação na história. Com lugar, com pai, com mãe, com geografia, com genealogia, com raça, com cultura. Ele carrega essa revelação para dentro da história humana. E nós podemos compreendê-la quando nós pegamos as Escrituras e a lemos, quando nós pegamos os registros históricos. E isso está por toda a Bíblia. Esses elementos que trazem essa historicidade dessa linhagem, desse meio da revelação de Deus à humanidade. Mas eu lhe garanto que Deus não está preso ao livro, Deus não está preso à genealogia. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste. No princípio era o Verbo. Jesus é antes do registro, Jesus é antes da Bíblia. Quando não havia Bíblia, Jesus é. O registro veio depois. Como eu disse ontem, todas as coisas que estão escritas para a nossa advertência foram escritas
para que por ela nós tenhamos consolação. Mas se nós não tivermos o registro, a consolação vem pelo Espírito dessa ordem de Melquisedeque, que é o próprio Espírito de Jesus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido de Deus. Esse é o espírito da ordem de Melquisedeque. O segundo caminho da revelação de Deus para dentro da história é o caminho de Melquisedeque. Tem um outro caminho. É o caminho da revelação eterna de Deus. É o caminho do Jesus eterno. Nós estamos falando sobre o Jesus histórico e sobre o Jesus eterno. Mas tanto o Jesus histórico como o eterno são a mesma pessoa. O Jesus eterno se encarnou no Jesus histórico. Se fez homem, a semelhança de homem, encontrado em figura humana. Entretanto, ele é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, ele também é o Jesus eterno. Como eu disse ontem, ele é antes dos tempos eternos, ele é antes dos tempos antigos, ele é desde a eternidade. Em Abraão, nós temos a revelação com começo, meio e fim afirmados. Mas em Melquisedeque, a revelação não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ela é universal e ela é para sempre. Em Melquisedeque nós temos a revelação que não tem começo, não tem meio, não tem fim, que é eterna, que é para sempre. Em Abraão nós temos a revelação com o nome de pessoas, com registros, com genealogia. Em Melquisedeque não há registro algum. Apenas se diz que ele não tem princípio de dias e nem fim de existência. Não tem nome de ninguém, mas está sujeita ao desígnio e à soberania do Altíssimo. Deus pode se revelar a quem quer que seja, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Em Melquisedeque nós temos a declaração que não se encontra no registro, não se encontra na genealogia. Ele simplesmente aparece e carrega aquele susto de Deus para dentro da história. Em Melquisedeque é Deus chegando sem pedir licença para ninguém e chegando em qualquer ser humano que o perceba, que tenha a percepção dentro de si que ali é Deus que está falando com ele. Em Melquisedeque nós temos a manifestação do imprevisível. Deus é imprevisível, com liberdade total para operar onde quer que seja, em quem quer que seja, quando quiser, sem estar preso aos limites impostos pela religião e pela própria tradição e pela própria genealogia. Em Melquisedeque nós temos uma manifestação muito superior ao registro histórico, que é para além da história. Muitos pensam que Jesus só age naquilo que está escrito na história. Não, Deus não está preso na nossa caixinha. Deus não está preso nas nossas presunções. Deus não está preso a nada. Deus está livre. Deus está agindo em operação constante em todo momento. Como eu disse outro dia, se Deus estivesse preso à genealogia, Ele estaria preso ao DNA do povo judeu e nós estaríamos perdidos. Deus não está preso nisso. Deus estaria sendo confinado na história. Hoje Deus está por aí, operando em quem quer que seja. Ele não está limitado aos instrumentos de natureza natural, cultural, ou aos elementos simbólicos que a religião coloca para limitá-lo